Olá, vamos falar hoje de mínimo múltiplo comum. Vamos lá? Você sabe o que significa mínimo? Não? Vou te ajudar então. Mínimo significa muito pequeno, o menor de todos. E o que significa múltiplo? É um número obtido pela multiplicação de um número fixo por números inteiros. Número que é dividido exatamente pelo outro, quer dizer que na hora que eu vou fazer a minha divisão, o meu resto é zero. Isso é o que significa múltiplo. E comum? Você sabe qual é o significado de comum? Comum é o que pertence a dois ou mais seres ou coisas, o que pertence a dois ou mais números. Com tudo isso, agora que a gente sabe o que significa mínimo, o que significa múltiplo e o que significa comum, você consegue me dizer o que significa MMC, ou mínimo múltiplo comum? Faça uma relação de tudo que a gente já viu com agora com o MMC. Mínimo, múltiplo e comum. O MMC, ou mínimo múltiplo comum, é um menor número, diferente de zero, e ele tem que ser múltiplo comum de dois ou mais números. Quer dizer, ele tem que pertencer a uma multiplicação, a uma tabuada de dois ou mais números. Ele tem que aparecer nessa tabuada desses dois números ou mais números, ok? Então, ele tem que ser o menor, tem que ser comum, e múltiplo tem que pertencer à tabuada ou ser multiplicado por um número comum entre dois ou mais números. Indicamos por MMC, aí abre parênteses e aí a gente coloca os dois números, né? Entre parênteses separados ali por vírgula. Bom, e como a gente pode encontrar esse MMC? De qual é a forma que eu consigo obter o valor do meu MMC? Vamos estudar agora? Primeiro, te dá uma possibilidade. Primeira possibilidade é a gente encontrar os múltiplos de cada número e depois definir qual é o menor e comum entre os outros, entre os dois ou mais números, né? Não se esqueça que não pode ser o zero. Vamos para um exemplo? Eu quero saber qual é o MMC entre 15 e 20. Então, vou descobrir quais são os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75. Ah, mas como a gente achou esses números? É fácil. Pensa na tabuada do 15. 15 vezes 0, 0. 15 vezes 1, 15. 15 vezes 2, 30. 15 vezes 3, 45. E assim por diante. Agora, vamos pensar quais são os múltiplos de 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100 e continua. Não tem fim, né? É uma sequência de números que são os múltiplos que não tem fim, ela é infinita, ok? Então, olha, para eu saber os múltiplos, eu vou fazer o resultado da tabuada daquele número. 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40 e assim por diante. Analisando agora os múltiplos de 15 e 20, eu vou verificar qual é o menor e comum, qual é o número que aparece tanto nos múltiplos de 15 quanto aparece nos múltiplos de 20. 60. 60 é o primeiro múltiplo, não se esqueça que não pode ser o zero. O 60 é o primeiro múltiplo comum entre 15 e 20. Portanto, eu digo que o MMC de 15 e 20 é 60. Uma outra maneira de se encontrar o MMC é fatorando os números um de cada vez. Lembram-se como que se fatora? É aquele que todo mundo fala, coloca o risquinho do lado. Muito bem, é isso mesmo que a gente vai chamar de fatoração. E não se esqueça, fatoração eu só posso dividir pelos números primos. Vamos a um exemplo então. Agora eu quero o MMC,
Quero saber o mínimo múltiplo comum entre 30 e 20. Vamos lá fazer. 30. 30 eu posso dividir por 2. Mas eu tenho que começar pelo número 2? Não. Você poderia começar por 3, porque ele é divisível por 3. Poderia começar por 5, porque ele também é divisível por 5. O que não pode é que ele obrigatoriamente tem que ser primo. Então, se ele não for primo, não pode. Tome cuidado. Mas ali a ordem que você vai começar é indiferente, tá? Eu optei por começar por 2. Então, observa que esse risco que a gente faz, esse tracinho que a gente faz, ele significa uma divisão. É como se eu estivesse lendo ali, ó, 30 dividido por 2. E abaixo do 30, eu vou colocar o resultado dessa minha divisão, 15. 15, agora eu optei por dividir por 5, que também é um número primo. Então, 15 dividido por 5, 3. Dividido por 3, 1. Quando eu chego nesse resultado 1, é que eu acabei a minha fatoração. Vamos fatorar o próximo? 20. 20 dividido por 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 5 dividido por 5, 1. Acabei a minha fatoração. Na hora que eu vou escrever esses números de forma fatorada, aí sim, tente organizar numa ordem crescente. Então, por exemplo, o 30 eu posso escrever como 2 vezes 3 vezes 5. Organizei ali a minha fatoração. Isso que é legal, porque vai facilitar as suas observações depois. Na hora que eu escrevo 20 de forma fatorada, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 5. Por que 2 ao quadrado, Adriana? Porque 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, combinado? Na hora, então, agora, para eu obter o meu MMC, lembre-se que eu vou ter que ter todos os fatores, comuns e não comuns, e aquele de maior expoente. Então, no nosso caso, eu vou selecionar o 3, o 2 ao quadrado, porque eu tenho 2 ao quadrado e 2. Qual é o meu maior expoente? 2 ao quadrado. E o 5 que aparece nos dois termos. Fazendo a multiplicação de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5, chegamos em 60. Então, meu MMC entre 30 e 20, 60. A minha opção para calcular agora o meu MMC é fazer agora uma decomposição simultânea, né? Na anterior, a gente fez uma decomposição individual. Agora, eu vou fazer uma decomposição simultânea. Decomposição é aquele famoso passa o tracinho do lado do povo. Vamos lá ver. Então, mesmo exemplo, eu quero achar o MMC entre 30 e 20, só que agora eu vou fazer os dois juntos. Então, eu coloco um número, vírgula, o outro número e passo o tracinho do lado. Pensa, então, que esse tracinho, ele está falando para você que você está realizando uma divisão. E eu só posso dividir pelos meus números primos, 2, 3, 5, 7 e assim por diante, combinado? Desde que eu tenha um dos números que seja divisível por um primo, eu posso iniciar essa divisão. Não, então, não obrigatoriamente eu tenho que selecionar um primo que faça a divisão dos dois, que seja divisível pelos dois, ok? Então, lá, 30 e 20, eu vou optar para começar dividindo por 2. 30 dividido por 2, 15. E 10 dividido, e 20 dividido por 2, 10. Próximo, vou dividir por 2 de novo. 15 não dá para eu dividir por 2, portanto, eu copio. 10 dá para dividir por 2, coloco 5. Agora, vou dividir por 5. 15 dividido por 5, 3. E 5 dividido por 5, 1. Ainda como eu tenho 3 em um dos números, eu preciso continuar minha fatoração até que obtenha 1 no final. Então, vou dividir por 3, e aí 3 dividido por 3, 1. 1 eu já tinha, copio. Portanto, os números que aparecem ali do meu lado direito do meu risquinho são os números que compõem o meu MMC. E para eu achar esse MMC, agora basta multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Lembra lá do anterior, do 2 ao quadrado? Olha ele aparecendo aí. 2 vezes 2. Então, eu peguei esse 2 vezes 2, na tela anterior a gente transformou ele em 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5, que chegamos no mesmo 60.
ok? Deu para entender como é que funciona? Como é que eu obtenho o MMC? Então, a gente tem 3 maneiras, ok? De obter o MMC. E como é que eu vou saber nos problemas? Né? Quando eu tenho problemas para resolver, como é que a gente vai pensar? Vamos ver alguns problemas aqui. Vamos ler os problemas e tentar pensar e entender quais são as ideias que eles trazem. Vamos lá? Problema 1. Yuri trabalha em um supermercado e vai fazer 2 empilhamentos de caixas cúbicas. Um apenas com a caixa do tipo A, com 12 centímetros de lado. Lembra-se que é cúbico? Cúbico é cubo, cubo, portanto, tem todos os lados iguais, ok? E outra apenas com a caixa do tipo B, com 20 centímetros de lado. Quantos centímetros de altura devem ter esses 2 empilhamentos, no mínimo, de maneira que ambos fiquem no mesmo nível? Olha bem para essa pergunta e para as informações que você tem. Veja qual é a ideia deste problema, né? O que ele quer saber, ok? Pensa aí, reflita sobre isso. Se precisar, dá um pause aí no vídeo, pensa um pouquinho e depois você continua. Vamos ver agora um outro problema. Então, ó, vamos ver mais um problema. Heloísa ajudou seus avós a montar a árvore de Natal. Eles usaram lâmpadas pisca-pisca brancas, que piscavam a cada 4 segundos, e verdes, que piscavam a cada 6 segundos. Sabendo que as lâmpadas permanecem ligadas e considerando o momento em que piscaram juntas, após quantos segundos elas vão piscar juntas novamente? Então, olha lá, olha para este problema, leia de novo. E o que é que ele está perguntando? Qual é a informação que ele quer que você dê para ele? Qual é a resposta? Pense lá. Se precisar, de novo, para o vídeo e tenta descobrir qual é a ideia deste problema. Vamos para mais um? O professor de matemática propôs um desafio a 3 alunos de uma turma, Aline, Danilo e Clara. Para fazer a atividade, eles usariam o mesmo livro, que tinha mais de 100 páginas. Aline deveria ler uma palavra em cada página com um número múltiplo de 8. Danilo deveria ler uma palavra em cada página com um número múltiplo de 12. E Clara em cada página com um número múltiplo de 18. Algumas páginas terão palavras lidas pelos 3 alunos. Qual é a primeira dessas páginas? Pense então, qual é a ideia deste problema? O que é que ele quer? O que esses 3 problemas têm em comum? Né? Reflita sobre isso. Se a gente conseguir entender qual é a ideia, o que ele deseja, o que ele quer que eu dê como resposta, isso vai facilitar a nossa hipótese de resolução. Não se esqueça que quando a gente está falando de problema, a primeira coisa que a gente tem que ter certeza é que eu compreendi e sei o que significa todas as palavras do meu enunciado. Não tenho nenhuma dúvida. Se você tiver alguma dúvida em alguma dessas palavras, isso pode interferir na sua resolução. Talvez essa palavra seja uma palavrinha-chave e que pode mudar totalmente a interpretação do seu problema. Então, quando tiver problema, garanta que todas as palavras é de seu conhecimento e você sabe o significado. Partindo daí, busque informações que você já tem, levante hipóteses dessa solução para depois iniciar. É o que eu estou pedindo para vocês. Verifiquem qual é a ideia desses 3 problemas, o que é que eles têm em comum. Vamos agora tentar descobrir o que é que eles têm em comum? Pus aqui os 3 problemas para a gente pensar. No primeiro, ele pergunta, quantos centímetros de altura devem ter esses 2 empilhamentos? No mínimo, se esses 2 são juntos, certo? Ele quer saber as 2 coisas juntas. Tem que ser comum, certo? O que é comum ali? É o mesmo nível. No problema 2, que foi da Heloísa, ela diz assim na pergunta, após quantos segundos vão piscar juntas novamente?
O que é que ela quer? Ela quer algo em comum, que é quanto tempo em comum que elas vão piscar juntas. Algo está acontecendo junto. Se é junto, é comum as duas coisas. Ou é comum as lâmpadas que são brancas e as lâmpadas que são verdes. No terceiro problema, que são dos 3 alunos, a pergunta é: algumas páginas terão palavras lidas pelos 3 alunos. Qual será a primeira página? O que é que está acontecendo? O que é que ele quer? Ele quer que os 3 leiam juntas. Ou ele está afirmando que os 3 vão ler juntas. Ele quer saber qual é a página. Então, qual é o múltiplo comum? Perceba que nos 3 problemas a ideia vem de comum. Quando isso vem comum, que vai acontecer junto, que vai acontecer novamente, mas que engloba uma ou mais informação, ele está tratando de MMC. O que ele quer, então, é que você encontre o MMC em cada um desses problemas. Minha proposta agora é que você pause o vídeo, tente resolver esses problemas. Quando você terminar, você retoma e verifique se você chegou nas respostas, ok? Agora que você já fez, eu vou dar a resposta para você. No primeiro problema, a primeira resposta é 60 centímetros. Segundo problema, resposta 12 segundos. E o terceiro problema, eles vão ler juntos na página 72. E aí, conseguiu? Chegou no resultado? Que bacana! Se você não chegou, deixa ali a sua dúvida que eu retorno para você. Beijos, tchau, tchau!